Então eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre o nome de Jesus é o nosso presente. Cada um aí tem uma lista, às vezes, de presente, não é? Ou vai presentear alguém com a lista do outro. Mas eu quero que você saiba que o nome de Jesus é o maior presente que você poderia ter recebido. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, porque quando a gente vai analisar essa questão de presente e olhar para Deus, a gente vê que Deus ele nos dá muitas bênçãos. Muitas e muitas e muitas. Se você for parar para pensar, por exemplo, só nesse último mês ou nesse último ano, sem contar a vida inteira, você vai ver o tanto de bênçãos que Deus te dá, mas o nome de Jesus está acima de todas elas. O que foi te dado, o que é o nome de Jesus, é o maior presente que Deus poderia te dar. Foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. O fato de Jesus existir, o fato de Jesus ser Deus, o fato de Jesus ter vindo à terra, olha o tanto de coisa que está relacionada a isso. Jesus se fez homem e nos resgatou do pecado, Jesus nos resgatou da morte. Jesus nos dá vida, é acima de qualquer bênção que você pode, nesse momento de ano, está fazendo a sua listinha aí para o ano que vem, inclusive. Daquilo que você vai colocar na presença de Deus, buscar para ter o ano que vem. É o maior presente. E o que a gente vai ver hoje é sobre o poder, a autoridade e a graça salvadora no nome que está acima de todos os nomes. Jesus, o Cristo. Está acima de todos os nomes. Lá em Mateus 1,18, a gente vai ter um texto muito interessante sobre o nascimento de Jesus, que eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai focar nessa questão do nome de Jesus hoje. Diz que o nascimento de Jesus foi assim, tinha Maria, e essa mulher estava prometida a José em casamento, eles estavam noivos. E antes que se unissem, antes que tivessem qualquer contato, pelo um ato sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la, poxa, o que aconteceu, mas eu não quero expô-la a uma desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Só que depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deve dar para ele o nome de Jesus. Uma direção. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então estamos todos inseridos numa época de presentes. Todos nós. A maioria das pessoas está envolvida em situações como confraternizações, Natal, festas, questões familiares, de empresas, que envolve essa troca de presente. A cidade, ela fica muito agitada. Os centros comerciais, então, ficam abarrotados. Para todo lado é uma loucura. Confraternizações, amigos secretos, Natal, filho, família. E eu vejo que essa tradição de dar presentes nessa época vai lá atrás na história. Aonde que isso começou, essa questão no Natal? E eu fui ver em Mateus 2,11 que os magos do Oriente vieram a Jesus. Eles vieram ver Jesus, eles viram a sua estrela brilhar, foram até ele e quando ele nasceu levaram para ele presentes. Levaram para Jesus o ouro, o incenso e a mirra. Mas o maior presente de Natal foi dado a nós por Deus. Deus, ele é um grande presenteador. Ele é maravilhoso por isso. Ele nos dá dons, ele nos dá bênçãos. Em Tiago 1,17 a gente encontra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do nosso Pai. Então Deus, ele é um grande presenteador. Ele nos dá, ele nos oferece, ele nos entrega. E eu olho para a minha vida e vejo um monte de bênçãos. Em vários momentos, às vezes no meu dia a dia, em alguma situação especial, eu paro e agradeço a Deus, eu louvo Deus. Obrigado por isso que está acontecendo. Obrigado por isso que eu tenho, obrigado por isso que eu estou vivendo. Em vários e vários momentos. Presentes dele para a minha vida. Só que é mais comum a gente ficar pensando em presentes que a gente quer que ele dê. Como eu disse, a minha listinha do que eu quero para o próximo ano. O que eu quero para agora. Coisas dessa vida, mas vamos pensar, eu quero que você pense comigo. Como seria a sua lista de presentes, dos melhores presentes que Deus te deu? Como é que ela seria? De todos os presentes que Deus te deu. E eu quero chamar a sua atenção, como eu disse, para as coisas que Ele nos deu, que a gente nem sonharia em ter. Veja só, porque isso é interessante. A gente nem sonharia em pedir, por exemplo, o Espírito Santo.
Em que época na sua vida, antes de você vier a conhecê-lo? Não, eu sonho na minha vida em ter o Espírito, em ter o dom do Espírito, como Atos 2,38 fala: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. Veja, uma promessa para todos nós, é um presente maravilhoso de Deus. É ou não é você ter o Espírito Santo? Você ter o dom do Espírito ao ser batizado no Espírito. Que maravilhoso, mas outras coisas que Deus nos deu, outros presentes como a graça. Não precisamos mais ficar na observação da lei, que era difícil, para nós homens impossíveis, mas Deus nos deu a graça. Deus também nos deu a sua presença. Deus também nos deu o seu sangue, o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Olha o tanto de presentes que Ele nos deu, a sua palavra maravilhosa, que estamos hoje compartilhando, que nos dá vida, que nos fortalece. O que mais que Ele nos deu? Olha só, o dom da vida. O fôlego de vida soprado em nós, assim que você nasce. Todos os dias que você acorda pela manhã, Ele dá para você novamente o dom da vida, mais um dia de vida. O dom da saúde. Que maravilhoso é isso, que presente de Deus. Mas um dos maiores dons, bênçãos, presente que Deus nos deu, que é o que eu quero focar hoje, veio através desse anjo, que disse ao pai de Jesus, que disse a José: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar para ele o nome de Jesus. Irmãos, entende isso aqui, Maria e José não tiveram a oportunidade de escolher o nome do filho. Quem aqui tem filhos? Deixa eu ver, levanta a mão. Vocês escolheram o nome do seu filho? Sim? Teve uma briguinha às vezes? Não gosto, quero, vamos trocar, vamos mudar. José e Maria não tiveram essa oportunidade. Olha que precioso isso aqui. Existiu uma direção de Deus. Este bebê se chamará Jesus, que é o mesmo significado do nome Josué. Deus é salvação. Eu estou dando para vocês um presente. Deus estava dando aqui para nós, para o homem, para o mundo, o maior presente existente, que é o nome de Jesus, o nome mais poderoso que existe. E que pode ser que você nem tenha noção de como tudo isso veio a funcionar através da Bíblia, mas eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Como Deus foi se revelando ao longo da Bíblia até chegar a esse nome tão poderoso, que é Jesus. Lá em Miqueias 5,2 fala: tu, Belém Efrata, onde Jesus nasceu, irmãos, se você não sabe, não foi em Belém do Pará, não faça essa confusão, foi Belém de Judá, ok? Tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E as suas origens, quem ele é, as suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. João vem apresentar para nós esse Jesus como aquele que sempre existiu. Em João 1, fala que no princípio era aquele que era a palavra, o logos de Deus, a ação de Deus em tudo que existe. Deus fala e acontece. Esse é Jesus Cristo. Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. É desse Jesus que nós estamos falando. Ele que sempre existiu, Deus, veio ao mundo em forma humana, nascido numa manjedoura, cheio de propósito. Em João 1,14 fala que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Por um tempo na história da humanidade, Deus viveu em meio aos homens, a sua criação. E Ele fala: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, há algo especial no nome de Jesus, porque, como eu estou dizendo, desde o princípio, Miqueias disse isso, aquele que, desde os tempos antigos. Eu vejo no Antigo Testamento que Deus já começa a se revelar aos homens com alguns nomes. No Antigo Testamento é cheio disso, alguns nomes de Deus, e foi isso que me levou, eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso, em relação aos nomes de Deus. Eu sempre gostei muito de estudar a palavra e buscar o entendimento. Eu gostava, quando era criança, de ouvir falar desses nomes de Deus. Eu gostava da música Deus Forte, do Kleber Lucas, que falava que Ele é um Deus forte e apresentava os nomes em hebraico. Por exemplo, isso me levou a escrever isso, que muitos de vocês já têm, que foi essa caixinha, nomes e títulos de Deus, onde eu pesquisei, nesse momento, 21 nomes de Deus, de como Ele se apresentou à humanidade. Veja que interessante isso,
Porque a Bíblia começa em Gênesis 1:1 dizendo que no princípio Elohim, que é Deus, é um nome de Deus, mas é um nome interessante, de como ele começa a se revelar. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é uma palavra em hebraico que significa Deus, mas não é qualquer Deus. Porque durante toda a Bíblia a gente sabe que existe somente um Deus. Não é qualquer Deus. A Bíblia fala para a gente que não há ninguém como Ele. Em Isaías 45:5 fala: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Veja, existe uma revelação progressiva de Deus ao longo de toda a palavra, para mostrar para nós quem Ele é. Então ele começa ali, ele vai se revelando, uma revelação progressiva, que vai culminar no ponto mais alto que existe, que é o nome de Jesus. Deus vindo à terra em forma humana. Em outro momento, Deus se revela a Moisés como Yahvé. É o nome que Deus deu para si mesmo. Olha que interessante isso. Deus deu esse nome a si mesmo. Quem eu sou? Eu sou o que sou. Deus é e nunca muda. Ele existe e Ele é eterno. Esse verbo eu sou reproduz o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Nosso Deus existe e existirá para todos sempre. Após Yahvé, a gente tem o nome Adonai, que significa Senhor, mas é algo mais profundo, significa meu Senhor e Rei, governante. É o nome que no Antigo Testamento os hebreus, os judeus começaram a utilizar para Deus. Não posso chamá-lo de Yahvé, esse nome é muito alto. Vou chamá-lo de Adonai. Yahvé não era dito por respeito, e quando a gente usa Adonai para o próprio Deus, é justamente a afirmação de que Ele é o Senhor de tudo, de todo o universo, de toda a criação. E um dos maiores atributos de Deus, o que Ele mais ama, é ser reconhecido como o Criador de tudo que existe. Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que tem. Então você vê Deus se revelando, Elohim, Yahvé, Adonai. E Ele começa a manifestar facetas de quem Ele é, atributos, virtudes para pessoas diferentes. Em um momento, Moisés, quando ele está com os braços levantados para lutar, ele diz: o Senhor é minha bandeira, Yahvé Nissi. Deus é minha bandeira porque é no nome dEle que lutamos, mas na verdade não é isso não, é porque Ele luta pelo seu povo. Deus luta por nós as nossas batalhas, a batalha é dEle, mas a vitória é nossa, no nome de Jesus. Olha como Ele começa a se revelar. Deus defende e protege o seu povo. Mas Ele também não só nos defende e protege, o que mais que Ele faz? Ele nos cura e nos sara. Ele é Jeová Rafá, olha que coisa maravilhosa. Ele muda a nossa vida, cura enfermidades, nos dá saúde e força para vivê-la. Ele nos enche de força. Ele é Jeová Rafá, mas Ele não é somente isso. Ele é Jeová Chamá, o Deus presente. Quando você clama a Ele, Ele está sempre do seu lado, sempre pronto para te ajudar. Ele nunca se afasta de você. Ele nunca vai embora, está sempre presente, mas não termina aí também. Por quê? Porque existem outras coisas de Deus. Ele é Jeová Tzedekenu, que é o Senhor é minha justiça. Os homens podem querer meu mal, mas o meu Deus é justo. Ele age em meu favor. Então é uma revelação progressiva de Deus. Olha que Deus maravilhoso se mostrando aos homens sobre quem Ele é. Ao longo de todo o Antigo Testamento. Para quê? Para que quando a gente chegar na parte principal da mensagem, vocês entendam que quando vocês chamarem, quando vocês clamarem o nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos, vocês recebam justiça e sejam justificados. Em Atos 4:12 fala: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome. Irmãos, não é nenhuma questão de Deus ou outro Deus, é uma questão de nome. É este bebê que irá nascer, você dará para ele o nome de Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Que nome poderoso! Deus se revelou mais ainda aos homens, se revelou a Abraão. Quando Abraão leva Isaque a ser sacrificado, ele fala: Abraão, abaixa a tua mão, você não irá ferir o menino. Por quê? Porque eu hei de prover. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tudo que a gente precisa, Ele provê, Ele tem o poder para fazer isso. Tem muitos mais nomes, títulos, como Jeová Shalom, o Deus da paz. Mas o entendimento principal que eu preciso que vocês tenham é que não há ninguém como o nosso Deus. Quem pode louvar Ele por isso? Que Deus maravilhoso, que nome maravilhoso. Glória a Deus, se for para Ele, bata a palma mais forte.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, acompanhem esses salmos e entendam uma coisa. Salmo 96, olha só. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, porque um dia todos os habitantes da terra confessarão que existe somente um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Não existe nenhum Deus que é criador. Ele é o Deus criador. E majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, a famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, e deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. O nome do Senhor é santo. Deem glórias ao seu nome e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Então eu vejo que no Antigo Testamento tinha alguns outros deuses. Aparecem muitos outros deuses no Antigo Testamento, como Baal. Mas quem é Baal perto do nosso Deus? Elias o venceu no Monte Carmelo, matou seus sacerdotes, mostrou que somente o nosso Deus é verdadeiro. Tinha outros deuses falsos, como Dagon. Os filisteus o adoravam e quando os filisteus ganham dos hebreus, levam a Arca da Aliança, achando que venceram o Deus de Israel. Colocam a Arca da Aliança no templo de Dagon. E sempre que amanhecia, a estátua de Dagon estava caída diante da arca. Até que um dia essa estátua caiu e se quebrou totalmente. Por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que existe somente um Deus. Tem outros falsos deuses que se levantaram, como Astarote, como Moloque, mas o Senhor disse em Isaías 45, no versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos. Existem falsos deuses. Existem muitas coisas falsas. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou o Senhor e não há outro. Porque por mim mesmo jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Deus estabeleceu essa palavra e ela será cumprida em Jesus. Diante de mim, todo joelho se dobrará e junto a mim toda língua jurará. Existe uma promessa de Deus, existe uma revelação progressiva de Deus, durante todo o Antigo Testamento. E tem mais uma coisa que eu preciso que vocês saibam, irmãos. Satanás não é igual a Deus. Porque tem muita gente que cai nesse erro também, não sei porquê, ou por falta de conhecimento. Existe esse dualismo que o mundo prega entre o bem e o mal, essa dualidade, opostos iguais, mas não. Satanás nem um falso Deus é, ele é um anjo caído, derrotado, e será assim para sempre. Não há ninguém como nosso Deus nenhum. Vocês precisam saber disso. E com tudo isso, o apóstolo Paulo vem para falar de Jesus. Com toda essa base histórica, ele vem falar desse bebê tão especial que um dia nasceu em Belém de Judá em uma manjedoura. Lá em Filipenses 2,5 ele fala: seja a atitude de vocês, seja o modo de vida de vocês, seja o que vocês fazem, seja o coração de vocês, assim como o de Jesus. Que embora sendo Deus, ele era Deus, ele é Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas ele se entregou totalmente, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte e cruz. E por isso, todo o plano de revelação progressiva de Deus, de quem Deus é, os seus nomes, seus atributos, todas as coisas, por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Deus falou em Isaías 45 se cumpre em Jesus Cristo. Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus, só existe eu como Deus. Isso acontecerá, irmãos, todos se dobrarão ao nome maravilhoso de Jesus, o Cristo. Que presente é o nome de Jesus para nós. Que presente é o nome de Jesus para toda a humanidade. Que maravilhoso é o nosso Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo governante, todo poderoso que se acha poderoso,
Todo ateu que não crê, um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Chegará esse dia, irmãos. Chegará esse dia. O único Senhor, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Atos 4:12, que eu já li, é maravilhoso. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens. Nenhum outro nome. Não existe Maria. Não existe santo de alguma coisa. Não existe nome de alguma coisa. Só existe o nome de Jesus. Para ser salvo, só há salvação em Cristo Jesus. Você dará para Ele esse nome porque significa Deus é salvação. E Ele dará livramento, perdão e salvação aos homens. Que poderoso é o nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5:18, Paulo escreveu: tudo isso vem de Deus. Toda essa maravilhosa obra, todo esse poder do nome de Jesus, o que significa Ele, a salvação que vem, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Foi Deus quem fez isso. Eles estavam longe de mim, afastados, em pecado, em morte. Deus, Ele veio à terra para isso e nos deu, nos confiou a mesma coisa, o dom, o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem da reconciliação, a mensagem de que Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem maravilhosa do Natal. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que falou as coisas à existência, tudo estava corporalmente em Jesus Cristo. Tudo estava nele. Jesus que veio e diante da fé, Jesus que veio e diante da religião, Jesus que veio diante do pai da fé das 3 maiores religiões que existem no mundo hoje, e falou em João 8:58, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Como Deus falou para Moisés, eu sou. Antes de tudo que vocês pensam, eu sou. Antes de tudo existir, antes da fé existir, eu existo. Antes do Natal existir, eu existo. Em Mateus 28:18, Jesus disse aos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, eu sou Deus. Em João 14:9 ele falou, quem me vê, vê o Pai. Eu estou aqui em carne. Eu nasci como um bebê, por quê? Porque Deus tinha um problema para ser resolvido. Nós havíamos causado um grande problema ao nos afastar de Deus. E Deus disse, eu preciso salvar a humanidade. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E João 4 diz para a gente que Deus é Espírito. João 4:24 fala, Deus é Espírito. E é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, como pode um Espírito sangrar? Como pode um Espírito morrer? Como pode um Espírito chorar? Como a Bíblia diz que Jesus chorou. Como pode um Espírito sentir a necessidade humana da cura de uma enfermidade? E ele disse, eu vou dar um jeito nisso. E eu que sou Deus que não sangro, irei sangrar. E eu que sou Deus e não posso chorar, irei chorar. E eu que sou Deus que não posso morrer, irei morrer. Eu vou sentir tudo que os seres humanos sentem. Então o que eu vou fazer? Eu vou me envolver em carne. Eu vou até a terra, me tornarei um bebê. Toda a glória de Deus vindo ao ventre de Maria, na forma de um bebê, nascendo como um ser humano. Por isso que quando Jesus começou a pregar a palavra, os demônios não aguentaram, falaram, o que você está fazendo aqui? Nesse plano onde a gente domina, nesse plano onde o homem deu para a gente o poder, por que você está me atormentando? Jesus era tão poderoso, irmão, sem pecado, começou a operar milagres, era a glória de Deus em um corpo humano. Que poderoso é o nome de Jesus. Tem alguém aqui que acredita no poder desse nome? Fale esse nome, o nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes. O nome que quando você fala com fé expulsa demônios. O nome que quando você diz ele com fé, a cura começa a fluir. Esse é o nome de Jesus maravilhoso. Quando Moisés falou para Deus assim, quem que eu falo que me enviou? O que eu vou falar para esse povo? Quem me enviou? Quem tu és? E Deus falou, eu sou o que sou. E eu quero finalizar com essa mesma coisa de Jesus. Jesus disse a mesma coisa. Quem que é esse Jesus maravilhoso que nasceu?
Quem é esse que o mundo vem celebrar o seu nascimento? Quem é esse que veio para nos salvar? Lá no poço com a samaritana, muitas dúvidas religiosas sobre o que iria acontecer. Eles esperavam por um Messias, por um Salvador. Ela disse: quando o Messias vier, isso vai acontecer. E Jesus fala para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o que haveria de vir, eu sou o Cristo, eu sou a promessa. E Jesus, assim como Deus que se revelou como eu sou o Messias. Tem 7 grandes revelações em João que a gente vê que ele fala: eu sou o pão da vida, eu dou para vocês o alimento espiritual. Que você precisa para fortalecer você no seu espírito, eu te dou. Eu sou a luz do mundo que afasta as trevas. Não existe poder nenhum das trevas contra o nome de Jesus. Quando Jesus está presente, as trevas se afastam. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta para as ovelhas. Se vocês tinham um problema, eu vim resolver. E eu guio vocês por o caminho da vitória, da santificação. Eu dou acesso a Deus, aquilo que havia sido perdido. Eu sou a porta. Ele falou: eu sou o bom pastor, porque eu não somente abro o caminho para vocês, mas eu conduzo vocês e protejo vocês contra o perigo. Ao longo de toda a sua vida, eu sou quem te guarda. Eu sou a ressurreição e a vida, porque quem crer em mim, quem for batizado, será salvo. E depois você terá a vida eterna junto ao meu lado. Não existe morte final para quem está em Cristo Jesus, existe vida eterna. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida que venceu a morte. O Deus que veio em bebê, o Deus que morreu, que Satanás achou que tinha vencido, de repente ele estava ali todo poderoso, glorificado, com o nome sobre todos os nomes, todo poderoso, Jesus, o Cristo, que haveria de vir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que conduz à comunhão com o Pai. Comunhão contínua, como será por toda a eternidade, juntos, da presença do nosso Deus. E ele falou: eu sou a videira verdadeira que sustento vocês para que vocês tenham resultado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Em um momento chave, quando Jesus estava no Getsemane orando, e vieram buscá-lo para ser preso. Eu nunca tinha visto esse texto dessa forma, eu achei maravilhoso esse aqui. Está em João 18:4, que fala: Jesus, sabendo o que estava para lhe acontecer, ouvindo já aquela confusão daquele povo chegando, saiu e perguntou: quem vocês estão procurando? Quem você está procurando nessa época do ano? Quem você está procurando na sua vida? Quem a sociedade está procurando em tantas procuras vazias? Quem você está procurando? E eles falaram: a Jesus de Nazaré. E ele falou: sou eu. Eu sou. Eu estou aqui. Eu existo. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu. Olha que poderoso isso, que eu nunca tinha percebido. Eles recuaram e caíram por terra, porque todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Quem é Jesus? Sou eu, pá. Sou eu, porque no meu nome há poder. Que poderoso é o nome de Jesus. O eu sou estava lá, no corpo de Jesus. Jesus é Deus em carne e osso. E Jesus se importa com você, irmãos. O mais maravilhoso é isso. Eu falei da grandeza do nosso Deus, que não existe ninguém igual a Ele, que Ele é o único Deus, o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o nome é acima de todos os nomes, e Ele se importa comigo e com você, a ponto de ter vindo como um bebê, usar fralda, ter que mamar, ter que aprender a andar, ter que aprender a falar a palavra, aprendendo a falar. Ele se importa, Ele tem amor por você. Ele veio à terra para te salvar. Essa é a mensagem do Natal. Jesus Cristo, Ele te ama e quer te dar vida, Ele quer te salvar. Este é o nome de Jesus, o maior presente que Deus poderia nos dar, o maior dom. Veja como Ele fala. E eu finalizo aqui com vocês, porque existe uma diferença, um contraste. Em João 8:24, Jesus fala: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. O pecado nos leva à morte, isso é um fato, que muita gente não dá moral. Mas Ele falou: se vocês não crerem que eu sou, crerem em quem eu sou, crerem no meu nome, de fato morrerão em seus pecados.
Então isso é um fato, o pecado leva à morte. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Mas eu termino com 2 textos maravilhosos. Romanos 10:9 fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crer, é declarar. Em Atos 16:31 fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Irmãos, há poder no nome de Jesus para a salvação. Há poder no nome de Jesus. Quem pode falar esse nome maravilhoso? Fala comigo, fala: Jesus. Que nome maravilhoso, Jesus. É o nome que você pode dizer e clamar nas suas maiores crises. Em todos os momentos: Jesus, me ajuda. Jesus, me salva. Jesus, age em meu favor. Em todos os lugares e situações, esse é o nome mais poderoso que existe. E eu quero te convidar nessa manhã, vamos colocar em pé. Eu quero te convidar nessa manhã. Isso aqui é uma questão pessoal e é uma questão mais ampla. Preste atenção nisso. Eu quero te levar a pensar por quem você vai orar hoje. Por quem você vai orar agora? É por você? É você que precisa aceitar esse nome? É você que precisa se reconciliar com Ele? É você que precisa ser salvo? Ou é o seu cônjuge? Se você precisa orar pelo seu marido, pela sua esposa, é agora, para que ele encontre o nome de Jesus e seja salvo. Porque se você crer nesse nome, você e sua casa serão salvos. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós iremos orar por salvação aqui nesse lugar, nessa manhã. Por quem você precisa orar? É pelos teus filhos? Eles estão no caminho do Senhor ou não? Porque eu creio que eles virão para o caminho do Senhor. Porque existe salvação no nome de Jesus. Por quem você vai orar? É pela sua família. Tem familiares seus que ainda não vieram a conhecer Ele. Existe salvação no nome de Jesus para a sua família, para os seus familiares. Existe salvação, irmãos. Eu quero te convidar a orar por salvação nessa manhã. Por você, seu cônjuge, filhos, famílias. Por quem você quer orar, quem você quer apresentar na presença do Senhor. Eu chamei a equipe de louvor para a gente cantar aquela música que a gente cantou na segunda música que fala o nome de Jesus. Enquanto a gente louva, eu quero que você saia do seu lugar. Você vai vir aqui à frente e você vai trazer o nome que precisa ser salvo. Que seja o seu, que seja do seu cônjuge, que seja dos seus filhos, que seja da sua família. Existe salvação no nome de Jesus e eu creio nisso, porque é Ele que eu sirvo, porque Ele me salvou, Ele me resgatou. E eu creio que há salvação nesse nome. Eu creio que há salvação para você e para a sua casa. Se você precisa de salvação, vem aqui na frente enquanto a gente louva. Sai do seu lugar, traga o nome e apresente aqui na presença do Senhor neste momento. Porque creia que salvação virá para você e para a sua